Seja bem-vindo. Segunda-feira a gente começa mais uma semana, programa Escola Bíblica ao vivo junto com você. E eu fico feliz em saber que você está do outro lado aí, não sei em que lugar do Brasil ou fora do Brasil, mas aqui é o momento de nós estudarmos juntos a cada semana um tema diferente no programa Escola Bíblica. Essa é a maneira interativa de você estudar a palavra de Deus. E essa semana a gente vai falar sobre a cruz no sentido literal, o que Jesus sofreu na cruz, mas também a implicação, o resultado da cruz na nossa vida, o que significa a cruz, o que ela gera em nós, o que não é a cruz, que muitos confundem também. Tudo isso essa semana e é um tema muito especial preparado para você a partir de agora aqui no programa Escola Bíblica. Que bom ter você com a gente começa mais uma vez o programa Escola Bíblica e a gente traz para você sempre uma mensagem ao coração, direta, ao ponto, bíblica e prática também. Eu não sei de onde você é, não sei qual é a sua religião, não sei qual é o conhecimento que você tem da Bíblia. Eu sei que tem muita gente que conhece profundamente, que assiste a gente aqui, que são professores nas suas comunidades, nas suas igrejas, católicos, evangélicos, espíritas, pessoas de várias crenças religiosas, estudantes por si próprio também, livres pensadores que estudam um pouquinho aqui e ali e depois levam para outras pessoas a mensagem que encontram em vários lugares, inclusive a mensagem aqui também do Escola Bíblica. Nós estamos com uma temporada muito especial, que é Verdades para o Tempo do Fim. Esse é o tema, o tema geral dessa temporada, que vai terminar no finalzinho do mês de julho, tá? A gente vai apresentar vários temas, um por semana. No mês de julho, a gente vai apresentar para você um outro tema, o mês de julho todo, tá? Mês de agosto, perdão. Mês de julho a gente termina, mês de agosto a gente começa uma temporada de um mês. E deixa eu falar rapidinho para você que está chegando agora, que gosta de Escola Bíblica ou está chegando pela primeira vez. Aqui nós apresentamos vários temas nessa temporada, baseado nesse guia de estudos aqui, que é o Verdades para o Tempo do Fim. E você pode entrar em contato com a gente vai fazer questão de entregar para você esse presente muito especial. Está vendo o WhatsApp na tela? É só entrar em contato com a gente, mandar, escrever para a gente faz questão de enviar para a sua casa. Ah, pastor, é longe, não tem problema, pastor, correio, não tem condições de pagar. É gratuito, tá? Um presente para você. Nós estamos já na 9ª semana e o tema de hoje é o que a cruz não mudou, tá bom? A gente está estudando esse tema junto, o que a cruz não mudou é o tema dessa semana. Lembrando que no mês de agosto a gente vai estudar esse guia de estudos, tá? Cada dia, de segunda a quinta-feira, um capítulo diferente. Então, segunda-feira o capítulo 1, terça o capítulo 2, então vai ser bem dinâmico. Ah, pastor, é um tema só, mas cada dia um ponto bem interessante também. E por fim, antes da gente orar e começar o tema de hoje, eu quero lembrar você que essa semana está tendo uma programação muito especial aqui na Novo Tempo. 10 horas da noite, você tem um encontro com a doutora Rosana Alves, acompanhando esse tema aqui, que é um tema muito especial. Está vendo na tela? Sentimentos, a ciência do existir. Mexendo com o coração das pessoas, com o sentimento das pessoas. Então, terminando o programa aqui, logo mais às 10 horas da noite, você vai acompanhar ao vivo um programa especialmente preparado para você. Doutora Rosana Alves, participação da Carol, do Cris, Arautos do Rei, muita gente boa e muita mensagem especial para você, tá bom? A gente ora agora e na sequência a gente vai estudar acerca da cruz de Cristo. Senhor, obrigado mais uma vez por teu carinho, por teu amor, por tua proteção. Nós temos vivenciado e presenciado muitos dramas pessoais, muitas perdas, mas se o Senhor nos preservou até agora, é que o Senhor tem algum propósito
e nós nos entregamos em Tuas mãos nesse momento, pedindo forças, pedindo saúde e também pedindo sabedoria para entendermos a mensagem de hoje. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A gente começa então falando sobre a cruz de Cristo. O tema geral da semana eu já mencionei para você, é o que a cruz não mudou. Eu quero, antes de falar sobre a cruz, trazer algumas informações para você. Eu começo com pesquisando um pouco vários conteúdos, né? A produção pesquisa alguns conteúdos, eu também pesquiso alguns conteúdos. E é interessante o que o pastor e doutor Wilson Paroski, que é um professor especializado em Novo Testamento, ele fez uma análise interessante sobre as marcas mais famosas do mundo e a marca mais poderosa do universo. Eu quero trazer para você, só por curiosidade, e a gente sempre tem curiosidade quando a gente fala em marcas, você sabe que o poder de uma marca é muito forte, né? Você conhece marcas de tênis, de carro, de roupa, e muitas dessas marcas são caríssimas. Você sabe qual que é a marca a 10ª marca mais cara do mundo hoje? Sabia que essa marca é a 10ª marca mais valiosa do mundo, é a Mastercard, ela vale 112 bilhões de dólares. A 9ª marca mais cara do mundo é o McDonald's, 154,92 bilhões de dólares. Ou seja, só para você entender o que a gente está trazendo aqui, para depois a gente chegar na cruz. Se você quiser comprar a marca McDonald's, você vai ter que desembolsar 154 bilhões de dólares. A 8ª marca mais cara do mundo é essa daqui, a Visa. Eu não vou entrar em detalhes sobre cada uma, né? A 7ª, Alibaba Group, asiático, né? Facebook é a 6ª marca mais cara do mundo. A 5ª, Tencent. Microsoft, 4ª marca mais cara do mundo. Google, a 3ª marca mais cara do mundo. Apple, que já foi a primeira e oscila entre a primeira e a segunda, é a 2ª marca mais cara do mundo. E a marca mais cara do mundo hoje, atualmente, é essa que é a Amazon. 683 bilhões de dólares. Marcas que ou nós temos dinheiro para ter, ou se nós não temos dinheiro, nós não temos condições de comprar. Marcas poderosas. Agora eu pergunto para você, qual é a marca mais poderosa do universo? Seria a Amazon? A marca mais cara, mais, entre aspas, poderosa de hoje é a Amazon. Mas a Bíblia diz assim que existe uma marca na vida do cristão, que ela é a mais poderosa de todo o universo, em toda a história. E eu queria ler para você o primeiro verso de hoje, para você entender como é importante você ter essa marca na sua vida e qual a implicação disso a gente vai estudar ao longo da semana. 1 Coríntios 1, verso 18 diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem ou os que se perdem, em outra versão. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A marca mais poderosa do mundo, do universo, é a cruz. Para os que são salvos, entendem isso. Essa marca ela é extraordinária, porque a proposta da cruz é um objeto de tortura, castigo e sacrifício. Como é que isso, um objeto como esse, ele pode significar poder, salvação? Na cruz, o significado é de dor, sofrimento, vergonha, condenação, punição, um exemplo para todas as pessoas. Mas como é que ela pode servir para nós, como diz o texto, de algo poderoso, influente? Quando Jesus foi morto na cruz, significava vergonha. A descrição de Paulo é um contraste entre a loucura da cruz e o poder da cruz. Quando a gente vai em Romanos, nós não vamos ler aqui, você pode anotar aí, mas Romanos 1, verso 16 diz assim que o Evangelho é chamado de o poder de Deus, a cruz é chamada de o poder de Deus.
e ele exerce um poder de salvação para os pecadores. Por isso a cruz é a marca mais poderosa do universo. A cruz, e através dela, do Evangelho, ela age, ela modifica, ela transforma as pessoas. A ação da cruz na vida de uma pessoa, ela é extremamente poderosa. Ela não é uma loucura, ela não é uma fábula. Na vida daqueles que estão perdidos, a Bíblia diz, né, Paulo diz, é loucura. Mas a cruz, o sistema da cruz, o plano da cruz, ele foi idealizado por Deus para salvar as pessoas. Então, quando Paulo ele dita que a cruz é loucura para os que se perdem e é o poder de Deus para os que estão salvos, na verdade ele está dizendo o seguinte, que existem duas classes de homens e mulheres, onde o evangelho é pregado, os que não creem, os incrédulos e os vencedores. Quando você olha para a cruz de Cristo, você pode escolher entre crer ou não crer. E a cruz é capaz de libertar de todo o poder, de toda a culpa, de toda a poluição do pecado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu mencionei as marcas aqui, as marcas mais caras do mundo, mais poderosas do mundo. Essas marcas, elas separam as pessoas. Eu vou dar um exemplo. Se você é rico, você tem condições de comprar uma Ferrari, um Porsche, fazer uma viagem, comprar uma roupa de marca. Se eu sou pobre, eu não tenho condições. Só que a marca mais poderosa do universo, que é a cruz de Cristo, ela iguala as pessoas. Todos têm acesso. Não importa quem seja você, a cruz, ela proporciona salvação para todas as pessoas. Se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre, se a pessoa é influente ou não é. Mas, no entanto, a gente tem que fazer algo para que a cruz faça sentido na nossa vida. Eu quero ler alguns textos ainda hoje para você. Mas a primeira mensagem que eu quero começar deixando aqui é que o verdadeiro cristão, ele tem que ter essa marca na vida dele, a marca da cruz. Ele tem que entender qual o significado da cruz na vida. Muita gente fala sobre cruz, muita gente prega sobre a cruz, muita gente vivencia diariamente imagens de cruz, significados, simbolismos. Mas o primeiro passo para nós recebermos a ação da cruz na nossa vida, eu quero falar para você bem rapidinho, logo após o intervalo, e a gente volta já já. Até mais. Que bom a gente começar essa semana e junto com você. Já estamos de volta aqui no programa Escola Bíblica e falando sobre a cruz essa semana. Essa marca poderosa que tem que fazer sentido na vida do cristão. Se a gente não entende a cruz, a gente não tem por que vivenciar uma experiência diária diante do que a Bíblia diz. É importante a gente entender o sentido da cruz, que é a essência do cristianismo, que é a coluna vertebral da Bíblia, né? O Cristo que foi morto desde a fundação do mundo, que é o mesmo Cordeiro que vai vencer na história final, no livro do Apocalipse. Então, a mensagem bíblica, a mensagem de restauração desse mundo pecador, passa pela cruz. E o primeiro passo para a gente receber a ação poderosa e transformadora da cruz é a gente reconhecer a nossa fraqueza. Paulo, por várias vezes, ele menciona que a cruz só fez sentido na vida dele, o apóstolo Paulo, quando ele entendeu que ele era limitado. Eu pergunto para você o seguinte, você entende que você é uma pessoa limitada e eu sou também? Que nós dependemos do poder dos altos céus? Que a gente depende de um Deus que transforme o nosso coração? Eu só quero citar um exemplo hoje, eu não quero entrar em detalhes nenhum. Mas hoje a mídia, de um modo geral, oficializou e mencionou a morte daquele rapaz que estava sendo perseguido, Lázaro. Mesmo para ele, não conhecemos o resultado final, está nas mãos de Deus julgar. A gente não pode acreditar que todos serão salvos. Pelo histórico dele, é uma pessoa muito desafiadora, né?
Mas a gente não pode chegar a uma conclusão final porque é Deus quem vai julgar, ponto. Não sabemos, né? Mas, independente de quem seja a pessoa, se ele entrasse, ou tivesse entrado, ou se eu ou você, qualquer pessoa tivesse entrado em contato com a cruz, com a mensagem de salvação, ela pode mudar qualquer pessoa, ponto. Ah, pastor, mas ele é bom, é ruim? Não é o caso. O fato é que a cruz, ela transforma pessoas e transforma aquele que quiser. Olha o que diz 2 Coríntios 13, verso 4. Diz assim: porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus, falando sobre Cristo aí. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. O que esse texto está falando em essência? Está dizendo o seguinte, que nós somos fracos e a nossa força é somente no poder de Deus. A gente tem que reconhecer a nossa fraqueza, para que Deus haja em nós, faça uma mudança, é necessário que eu e você reconheçamos. Olha, existem duas palavras que a gente vê nesse texto, dois contrastes, né? Fraqueza e poder. São antagônicas, palavras que são diferentes, né? Parece loucura essa dupla dar certo, né? Fraqueza e força, ou fraqueza e poder. Mas esse é o espírito da cruz. Esse é o padrão bíblico. Quando nós somos fracos, reconhecemos a nossa fraqueza, que nós somos indignos, aí Deus pode agir em nós. A cruz é o poder de Deus se manifestando na fraqueza do homem. A cruz é Deus transformando a mente e o coração. Mas para que a cruz seja eficaz, é necessário o reconhecimento da nossa condição. E qual que é a condição do ser humano? Qual que é a minha condição e a sua? Fraqueza. E aí sim, o poder da cruz age. Gálatas 6, verso 14. Olha que texto bonito. Quanto a mim, Paulo falando, hein? Convertido. Quanto a mim, não pretendo jamais gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto de Paulo, ele traz mais uma lição contrastante, né? E a Bíblia é cheia de contrastes, né? Algumas palavras que parece que não fazem sentido. Como é que é possível o fraco ser forte, haver glória na humilhação, né? Duas palavrinhas que a gente encontra nesse verso, glória e humilhação. Como é que alguém pode ter glória e ser humilhado ao mesmo tempo? Paulo está dizendo o seguinte, para todos os tipos de glória, não há possibilidade do ser humano reconhecer a grandeza dele. Mas quando ele se humilha, o ser humano, Paulo se humilhava e nós temos que nos orgulhar em uma coisa, naquilo que a cruz de Cristo pode fazer por nós. Quando nós pregamos a cruz, quando a Bíblia é pregada e a cruz traz uma mensagem para nós sabemos que a cruz ela traz significados extremamente importantes, né? Eu quero trazer para você uma reflexão aqui. Muita gente não entende o significado da cruz. A gente ainda vai falar durante a semana o que de fato simboliza nós aceitarmos a cruz de Cristo na nossa vida. Por enquanto eu estou falando que a cruz, ela de fato é o poder de Deus, é a ação de Deus na nossa vida. Ela pede de nós o reconhecimento da nossa condição fraca. Mas eu quero lembrar você de uma coisa muito importante aqui. E a mensagem que eu deixo para você hoje, nesse primeiro encontro nosso, é que a cruz de Cristo não é uma carga que nós temos que carregar, um peso nas costas. Muita gente fala assim, olha, eu tenho uma cruz para carregar, e a cruz que eu tenho para carregar é o meu filho, que é usuário de drogas, ou cruz. Tem gente que diz assim, olha, a cruz que eu tenho para carregar é aquele vizinho. Segunda-feira, eu tenho que trabalhar na terça-feira de manhã e às 11 horas da noite ele põe aquela música na maior altura, ô cruz. Tem gente que diz assim, olha, a cruz que eu tenho para carregar é essa doença que eu tenho lutado todos os dias. Será que isso é cruz? Isso são lutas, dificuldades, problemas, limitações e infelizmente, nós não entendemos que a cruz não é um peso que nós carregamos. A cruz é algo que nós vamos entender um pouco mais amanhã.
Mas a cruz traz um sentido muito amplo na nossa vida. Esses são fardos que nós temos, todas as pessoas têm as suas lutas, né? A gente usa o termo cruz como mais uma linguagem figurada, né? Mas a cruz ela traz um sentido muito mais amplo. E eu quero trazer para você um texto de Charles Spurgeon falando sobre a cruz. Olha o que diz aqui Charles Spurgeon. A cruz é o grito de Deus para o mundo. Você não pode salvar a si mesmo. A cruz, ela determina, ela mostra para mim e para você que o pecador que procura salvar a si mesmo, fugindo da cruz, ele infelizmente, ele não sabe qual é a condição em que ele se encontra. Porque só a cruz poderá salvar o ser humano de fato. Quando o ser humano se distancia do poder de Deus, a tendência dele é ir para o mal, para a perdição, para a fraqueza, para a destruição da família, do lar, das consequências da vida. Então o desafio que eu lanço para você hoje, nosso primeiro encontro é: reconheça a importância da cruz na sua vida. Reconheça que Cristo, Ele quer agir na nossa vida, só que para isso nós precisamos do quê? Precisamos entender a nossa real condição. Quando o ser humano ele é pecador, quando o ser humano é falho, quando o ser humano ele tem as suas limitações que todos nós temos, e ele reconhece isso, aí sim Deus pode agir na vida. Aí sim Deus pode trazer um sentido na vida do ser humano, quando ele reconhece. É claro que quando a gente fala sobre cruz, nós estamos estudando, né? A escola bíblica aqui é uma aprendizagem do que a Bíblia diz. Mas você percebe que quando a gente está estudando sobre a cruz aqui, ela é mais do que razão, ela é emoção também. Porque a gente não pode olhar para a cruz somente como razão. Se a gente olhar como razão, a gente fala assim, por que aquele homem veio morrer por mim? A gente começa a racionalizar as coisas, assim, quem pediu para aquele homem morrer por mim, esse tal de Jesus? Em toda a Bíblia nós temos que olhar de maneira racional as coisas, mas quando a gente chega na cruz, além da razão, a gente tem que olhar para a emoção também. E pensar o seguinte, existe um Deus que não precisava ter morrido no meu lugar, e Ele morreu no meu lugar. Eu gosto muito de um pensamento que eu li recentemente, que diz o seguinte, a cruz mostra que se o ser humano puder matar o próprio Criador, ele faz isso. A cruz mostra que nós, seres humanos, nós somos tão maus e dependemos tanto de Deus, que nós conseguimos matar aquele que nos criou. E só o poder de Deus, a ação de Deus na vida do ser humano é que pode salvar o ser humano de fato. Quero trazer para você uma mensagem para você refletir hoje. E a mensagem é a seguinte: o reconhecimento da nossa situação frágil é a oportunidade para a glória e o poder de Deus agir na minha vida e na sua vida também. Pense sobre isso, pense nessa ideia, e eu quero deixar para você. O reconhecimento de que você é fraco, que eu sou fraco, que nós somos limitados, que nós queremos fazer as coisas certas e não conseguimos, ou que nós buscamos o prazer diariamente, é uma demonstração que nós precisamos do poder da cruz na nossa vida. Amanhã a gente vai entender um pouquinho o que é a cruz. O que ela pede de nós, porque para que a cruz faça sentido na nossa vida, que o Evangelho traga algo especial para mim, primeiro eu tenho que renunciar a algumas coisas. E a gente vai entender quais são essas renúncias que nós temos que fazer. E aí um desafio para você que tem acompanhado a gente, nem sempre é fácil a gente renunciar, a gente recomeçar, a gente dar um novo início, porque é duro reiniciar as coisas. Mas Deus, através da cruz, Ele pede o seguinte, um recomeço para cada um de nós. No começo da história do mundo, Jesus criou um mundo perfeito. E a cruz foi um recomeço a partir das nossas falhas, dos nossos erros. Jesus recomeçou a história do ser humano na cruz. E é através da cruz que Ele pode recomeçar a nossa história também, a sua história de vida. Eu quero orar por você nesse momento. E a gente se encontra ao longo dessa semana trabalhando esse tema tão importante. Amanhã a gente está de volta
E eu aproveito e peço para você pedir aí o seu guia de estudos, Verdades para o Tempo do Fim. Essa semana estudando o capítulo número 9, falando sobre a cruz de Cristo, e que a cruz traga esperança e faça sentido na sua vida também. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse momento especial, onde pudemos estudar um pouquinho mais sobre a cruz, sobre o centro da tua mensagem, o Evangelho que é o teu poder e essa marca que é a marca mais poderosa do universo, que aquele que abre o coração, independente de quem seja, pode receber. Agora, Senhor Deus, muitos não querem, muitos rejeitam, muitos não aceitam, mas nós queremos nesse momento, creio que todos nós queremos aceitar a cruz na nossa vida para que haja transformação, mudança, renovação, esperança e fé. Nos entregamos em tuas mãos e agradecemos por tudo, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.